14, Shemuel. A gente vai falar hoje sobre a guerra contra os Pelistim. Pelo menos a batalha inicial de Shaul contra os Pelistim, os arqui-inimigos, como a gente mencionou. Uma força muito forte que estava conquistando cada vez mais a área da Shefelá, a planície. E eles estavam invadindo, tinham um certo controle nas montanhas também. A gente falou a última vez. A gente falou que eles tinham muitas vantagens, eles tinham pessoas, impostos, cuidando da área, eles não deixavam, a Messera não tinha armas, tinha muita pouca arma, porque eles controlavam a produção de ferro nas montanhas, então a Messera tinha muita pouca arma, tinha muito pouco exército. A gente falou que Shaul, que depois de esperar por 7 dias, ficaram apenas 600 pessoas com Shaul. Então, a situação não é tão boa para a Israel. Ele estava com medo. Muitos, a gente falou, também fugiram para o Ever Ardeno, para o outro lado do Rio Jordão. E mais um ponto que a gente não comentou na última aula é que muitos Eudim foram recrutados pelos Plishtim para fazerem parte do exército dos Plishtim. Então, como os Plishtim estavam com controle, eles pegavam próprias pessoas de Am Israel para servir como soldados no exército deles, para ajudar a controlar, né? Como eles estavam totalmente subjugados, certo? E aqui agora Shaul prepara com 600 pessoas, ele está escondido. Os Plishtim, eles ficavam em grupos provavelmente de centenas de soldados, cada grupo, ou talvez até milhares, mas a gente falou que o grande exército dos Plishtim estava na Shefelá, fica na parte da planície, onde eles têm as carruagens. Na parte da montanhosa, eles ficavam em grupos. E Shaul estava num impasse, ele estava talvez com medo de atacar, não estava criando coragem. Esse é um outro ponto que a gente vê negativo de Shaul. Ele tinha um certo uma falta de coragem. Não conseguia fazer o que deveria ser feito em certas instâncias. E então aqui estava nesse impasse, e o que aconteceu foi que o Jonathan, ele tem uma distinção aqui. A gente já está começando o capítulo 14. O Jonathan, ele está em distinção grande com Shaul. A gente vê uma diferença grande entre o Jonathan e Shaul, sendo que o Jonathan tem uma coragem bem maior do que a de Shaul. Então, Shaul, Jonathan, ele decide sozinho, sem consultar com Shaul, sem pedir permissão do Shaul, ele decide fazer um ataque contra um grupo de Plishtim. E ele vai com o ajudante dele. Parece dos psukim que só foi ele e o ajudante. Talvez tinha alguma equipe de comando, algumas pessoas foram juntas. O pastor que só menciona ele e o ajudante dele, o Nosechelav, né? O ajudante é o que ajuda ele a segurar as armas e tudo, é o ajudante militar, certo? E aí Jonathan fala para esse ajudante militar: se os Plishtim, vamos aparecer para os Plishtim. Aqui tinha lá uma estrutura que dava para aparecer sem chegar perto, certo? Sem se expor confrontacionalmente, certo? Ou seja, só falar com eles. Então a gente vai falar com eles. Se eles chamarem a gente para irem para lá, significa que eles estão com medo de vir para cima da gente. Então, se eles estão com medo, a gente vai ganhar. Deus vai dar eles nas nossas mãos. Se, no contrário, eles falarem que eles vão vir para a gente, daí a gente tem um problema, a gente vai ter que se esconder novamente, voltar com o meu pai, né, com Shaul. Então eles fazem isso, eles se aproximam e os Plishtim falam: vem aqui, venham, venham.
E aí Jonatan percebe que os filisteus estão com um certo medo de encarar o Shaul, de encarar o exército de Israel. Isso fala, é a nossa chance. E aqui o Jonatan faz exatamente o contrário, ele fala exatamente o contrário do que Shaul tinha, do erro do Shaul que a gente viu na última aula. Ele fala, mesmo que a gente tenha pouca gente, eles têm aqui, talvez tenham centenas de pessoas aí, a gente vai conseguir, porque está nas mãos de Deus, certo? A gente tem aqui uma oportunidade de ataque e Deus vai ajudar a gente, ou seja, exatamente o contrário, onde os pequenos, um pouco número pode ganhar do muito, mostrando essa coragem, pelo jeito o Shaul não tinha. E aí, o pastor não fala exatamente como eles atacam, mas eles atacam os filisteus e, de certa maneira, talvez um pouco repentinamente, um pouco de surpresa, o que eles também usam é em Shoftim, a gente escuta que as pessoas de Binyamin, eles tinham uma pontaria muito precisa com relação o estilingue deles, um tipo de estilingue que eles usavam. A tribo de Benjamim tinha uma precisão tipo do fio de cabelo, de acertar um fio de cabelo. A gente vê em Sefer Shoftim com relação à guerra da Givá, mas pode ser que aqui o Jonatan tinha também essa manha, essa habilidade, e eles atacaram assim, mas eles dão um ataque repentino e conseguem matar 20 pessoas de uma vez só. E aí isso cria uma bola de neve, cria um caos, que os caras viram que foram atingidos, mas nem estavam vendo direito por onde. O grupo de Palestina que estava lá, viu que um monte de gente começou a morrer, mas nem sabe de onde, porque tinha poucos de Am Israel atacando eles, poucas pessoas. Então, eles estão falando, como pode ser? Eles não estão aqui, não estão vendo ninguém de Am Israel, de repente começou a confusão geral, todo mundo começou a tirar a espada, daí começa a tirar a espada, um começa a machucar o outro, isso causa uma bola de neve no qual eles próprios começam a se machucar e entram numa confusão. Enquanto isso, Shaul estava avistando essa situação que estava acontecendo nos Plishtim. O Shaul estava avistando de longe. Ele estava meio que escondido, só olhando, observando. E aí, de repente, ele começa a ver que os Plishtim estão numa situação tão. Ele parece que está em guerra até lá. Ele fala: tem alguém que saiu daqui. E aí eles vão ver e Jonatan não estava lá. Jonatan, ok, vamos. Aqui é bem interessante. O Shaul ele fala: vamos perguntar para Deus se a gente deve atacar eles. Começa essa balbúrdia lá. Vamos perguntar. E daí ele traz o Cohen, que estava lá junto na guerra. Eles. Esse Cohen, na verdade, é o bisneto do Elia Cohen. Ele é o neto do Pinhas, aquele que a gente mencionou no começo das nossas aulas, que era corrupto. O Pinhas, Hofni e Pinhas eram os dois filhos de Eli. E esse Cohen que estava lá era o neto de Pinhas, o bisneto de Eli. E ele está começando a preparar para perguntar para Hashem. Eles tinham um método de perguntar para Hashem se deveria fazer alguma coisa ou não. E no meio que ele está nesse método, o Shaul fala: não, esquece! Eles estão começando a fugir, os Plishtim, a gente tem que ir atrás deles, senão a gente não vai pegar eles. Mais uma vez a gente vê essa afobação do Shaul, que ele não conseguiu esperar, ele já quer sair, igual lá no Gilgal, quando ele não conseguiu esperar o Shemuel, certo? Então, e aí ele fala para todo mundo: ninguém pode comer nada hoje. Hoje todo mundo, a gente tem ele fez uma promessa, uma chevoá, um juramento que ninguém podia comer nada naquele dia até o escurecer. Todo mundo tem que estar focado na guerra, não pode comer nada de jejum, tem que ficar de jejum. Aí eles vão para a guerra e começam a perseguir, né? Ele chega meio que no meio da guerra, porque os palestinos já estavam fugindo,
Então Shaul chega meio que no meio da guerra e continuam a perseguir os Plishtim, e fazem uma perseguição. Os Plishtim realmente têm que retrair, começam a retrair. Esses grupos de ataque de Plishtim começam a retrair e voltar para mais para o lado oeste, saindo das montanhas em direção à base deles na Shefela, na planície. As pessoas estão com muita fome devido a essa promessa de Shaul. As pessoas se sentem muito cansadas, com muita fome, e eles estão precisando comer urgentemente. Agora já está todo mundo junto, né? O Jonathan já se juntou aos outros grupos. Eles estão atravessando uma floresta no meio das montanhas, e o Jonathan, ele não estava presente nesse juramento, né, que o Shaul havia feito. Ele lá tinha dvash, tinha mel, provavelmente mel produzido por alguma árvore. Às vezes até tem secreções de árvore, mel, outro pode ser que é tâmaras, de mel de tâmara, bem que nessa área não tem muita tâmara. Algum tipo de mel, algum tipo de dvash. E aí o Jonathan pegou um pouco desse dvash e falou, e está escrito que ele acordou totalmente, porque não estavam comendo nada, as pessoas. Ele também não tinha comido nada. Ficou muito forte. Ele falou para todo mundo, comam, porque a gente tá, vocês vão, senão não vão sobreviver. E aí as pessoas falam para ele, não, seu pai jurou que a gente não pode comer. Fez um juramento para a gente não poder comer até o fim do dia. O Jonathan fica em choque. Como assim? Como faz um juramento desses? Isso vai atrapalhar a guerra. Então, vamos parar aqui por hoje. Próxima aula, vemos como foi o fim da guerra.